E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mister, trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo resposta ao tiozão do Pro Wrestling, do canal Luta Livre na TV, que ele fez um vídeo respondendo a um tópico, né? Sobre a Rhea Ripley em si, e sobre o Super Push. E eu quero responder algumas coisas que eu discordo dele e explicar algumas coisas também, que eu acho que ele não levou muito em conta. Primeiramente, eu amo o canal dele. Eu acho legal as opiniões dele, discordo de algumas, como essa, por exemplo. E eu vou colocar em pauta os meus problemas com a Rhea Ripley. Eu não, obviamente, não respondo por toda a comunidade do wrestling que reclama dela, porque tem muita gente, principalmente como ele falou, no Brasil, lá fora o pessoal não reclama tanto. Eu acho esse argumento meio irrelevante, já pra deixar de cara, porque assim, ele mesmo falou, lá fora as pessoas gostam de DJ Uso, pediram Karrion Kross, então assim, a gente não deve se basear no, não, muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam. Lógico que é um argumento relevante o fato das vendas, não tô pra descredibilizar isso. Para citar alguns pontos. O que eu acho? O Rhea Ripley sim, tem que ter push, tem que estar constantemente na rota do título, tem que ser foco das principais histórias. Ela é a que vende mais e ela é a cara da divisão, ela é uma das únicas wrestlers que consegue furar a bolha do western, que é difícil hoje em dia, tá? Então, assim, pessoas que não conhecem luta livre conhecem o Rhea Ripley. Dito isso, meu problema com a Rhea Ripley é... Sim, ela tem super push, e esse não é o problema. O problema é como isso é feito, de uma maneira porca e preguiçosa muitas vezes, e de maneira que atrapalha as histórias. O Rhea Ripley está constantemente na rota do título, sem justificativas plausíveis, é algo que eu não gosto, é algo que me incomoda, é algo que me incomodou na WrestleMania, que ela foi pra WrestleMania porque ela era braba, e aí você vai falar assim, você queria que ela não estivesse lá? Você viu a luta que foi? Sim, a luta foi maravilhosa, e por isso eu apoio o Rhea Ripley estar lá. E eu já falei isso até em comentários do próprio Luta Livre na TV. Poderiam ter feito um combate classificatório pra ela ir lá, cara. Poderiam ter construído uma história melhor. Aí a Sky foi tirada pra merda nessa história, tudo bem, ela ganhou o título no final, mas assim, a história, pra mim, cara, ela foi péssima, cara, foi péssima. E o foco da história foi muito a Rhea Ripley. Foi algo que o Super Push, a Rhea Ripley ser o foco, ser a cara, prejudicou. Outro ponto. Evolution. Mas aí a Sky escolheu. Gente, eu sei que a Sky escolheu. E eu discordo disso. Eu acho que isso foi uma opção péssima. Eu acho que isso foi mal feito. Eu acho que isso foi preguiçoso. Porque inclusive o Evolution inteiro, isso não é um problema só disso. O Evolution foi pautado na preguiça. Eu acho da mesma forma que eu achei preguiçoso a Tiffany escolher a Trish, por exemplo. Não é uma reclamação só para a Rhea Ripley. A gente tem o SummerSlam. E a Sky, beleza, ela era ex-campeã. A Rhea Ripley lá também foi meio sem justificativa, foi meio sem porquê. Foi tipo assim, o público gostou e está pedindo, então vai ser. Porco, justificativa porca. Prejudicou a história. Primeiro reinado, primeiro não, que esse não foi o primeiro, mas vai, o primeiro reinado longo e relevante da Rhea Ripley foi uma porcaria. Você vai me desculpar, mas teve poucas lutas que salvaram, que foi a luta da conquista mesmo, que foi contra a Charlotte. A luta contra a Becky até que foi legal, teve uma construção minimamente legal. Mas o que você tira? Tira a luta Becky versus Rhea na WrestleMania e Charlotte versus Rhea. O que você tira daquele reinado que foi longo? Não tira nada, cara. Aquele reinado foi uma porcaria. O foco da Rhea Ripley estava em defender o Judgment Day. E quando ela enfrentava adversárias fracas, sem credibilidade, e esquachava. Então, assim, a Rhea Ripley foi um Brock Lesnar, cara, nesse meio tempo. Eu tô falando do reinado dela, antes dela se lesionar, tal. Beleza, aí fala assim, mas Liv Morgan e a Sky também tem e você não reclama, Stephanie Wacker também. Cara, beleza, Stephanie Wacker ganhou um título rápido, mas assim, não teve nenhum super push na Stephanie Wacker. Quando eu tô falando super push assim, até então, a gente vai ver como que vai funcionar, como que vai rolar, mas até então ela teve um push ascendente, mas não foi uma coisa assim, de não sair da... Porque o problema da Rhea é que ela não sai da rota. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, ela chegou a ficar um bom tempo, tipo assim, acho que foi um ano, ou quase um ano, que todas as disputas de título envolveram a Rhea Ripley. E assim, isso rolou quando ela não era campeã, e isso é um problema, porque assim, se a mina está envolvida em todas as disputas de título, inclusive quando ela não é campeã, ou seja, só ela tá sendo a desafiante. Isso foi um problema. O reinado da Liv Morgan, que ela teve super push, como o tio disse, que eu discordo totalmente, ela teve um reinado longo, que foi o primeiro da carreira dela. Primeira vez que ela teve um push. E assim, tirando a luta contra a Nia Jax, o reinado dela foi sobre a Rhea Ripley. A protagonista do reinado da Liv Morgan foi a Rhea Ripley. Desde que ela voltou da lesão, a protagonista do reinado da Liv foi a própria Rhea. Então assim,
O push que você está falando que a Liv teve foi quem teve mais praticamente, na minha visão, que é uma coisa que eu acho ruim, foi a Rhea, porque a Rhea foi o foco do título mesmo sem ser a campeã. É desse tipo de coisa que a gente reclama. E é igual, ter destaque, estar envolvido nas principais histórias, é fato que isso tem que acontecer. E o Sky, gente, aí o Sky teve um reinado, beleza, quando foi Money in the Bank, depois demorou um pouquinho pra ganhar um outro título, e o reinado dela praticamente nem existiu. Não sei que super push é esse que teve na Io Sky, não teve, calma aí. Outra coisa, falou assim, mas vocês querem Io, Asuka e Kairi pelo título. Você sabe por que queremos isso, né, tiozão? Que é justamente o que eu estou reclamando da Rhea Ripley. A gente quer isso porque a história está condicionando para isso. Está tendo uma escrita ótima. E é justo premiar uma escrita ótima com o título envolvido. É assim que as coisas funcionam. É por isso que a gente está pedindo isso. Assim como uma eventual Rhea Ripley destronando, ganhando da Io Sky finalmente, merece ter o título. Por quê? Porque é uma história de título, atualmente. Mas assim, você vai falar assim, mas você tá aí... porque a primeira vez que a Rhea tava enfrentando na WrestleMania e enfrentou a segunda vez, foram 2 vezes que, foi meio assim, jogado, foi meio forçado. As últimas vezes que a Rhea enfrentou. É que por essas vezes terem existido, se criou uma história. Hoje tem um arco de Rhea Ripley precisa vencer a Io Sky no mano a mano. Existe esse arco, existe essa pendência. Agora... Mas quando se teve essas lutas, não era o foco da história. Não foi algo que foi uma boa história. Foi um booking porco. Porque o booking da Rhea Ripley... um dos problemas da Rhea Ripley vender e ser a cara da divisão, além de tirar espaço de outras lutadoras, que foi o que ela fez no reinado dela, porque ela teve um reinado ruim e longo. Foi um reinado longo e ruim. E eu não tô tirando isso de outras lutadoras. A Liv Morgan é minha favorita. E o reinado dela foi ruim. Mas foi melhor do que esse primeiro reinado que eu tô falando, quando a Rhea estava no Judgment Day, porque esse reinado foi péssimo. Foi péssimo. Então, assim, o reinado da Liv Morgan foi ruim, ponto. Legal, faz sentido. Não tô pra passar pano. Não é porque eu gosto dela que eu vou passar. Não, beleza. Eu acho justo. Mas são pontos a se levantar. O reinado da Liv foi ruim porque o booking foi focado na Rhea. Ou seja, acaba sim virando meus olhos pra Rhea. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. E a Rhea, das últimas vezes que ela disputou o título, não teve história pra isso. E quando teve, foi história nas coxas, foi porco. Então, sim, é igual eu falei, eu digo pra você, eu não tenho problema se a Rhea Ripley lutar em todos os pay-per-views do ano pelo título mundial. Não tem. Seja desafiante ou seja como campeã. Mas construa uma boa história pra isso. Faça bem feito. Então, assim, a Rhea Ripley tem muitas vezes o booking porco porque eles sabem que ela vende. Ela vende infinitamente. Ela tem um pop infinito. Ou seja, se eles fazem a Rhea Ripley brigar por causa de uma coxinha, ela vai vender e muito por causa de uma coxinha. Só que eu não vou, como espectador, olhar a Rhea Ripley brigando por causa de uma coxinha e bater palma. Então, assim, qual que é a minha solução? Sim, diminuir o push da Rhea, que é o que está acontecendo e está bom. Você, como cara que gosta da Rhea Ripley, eu imagino que você esteja gostando do que está acontecendo. Não vou falar assim, beleza, porque ela ficou um tempinho sem lutar, meio na geladeira. E assim, você não tá vendo ela lutar no semanal. Rhea Ripley nunca foi de lutar sempre no semanal, mas tudo bem. Mas vamos assim, colocar ela pra enfrentar uma Asuka, colocar ela no combate de duplas com Io Sky e enfrentando Kairi Sane e Asuka. E a história está levando a isso. Tá tendo uma história legal pra isso. Não tá? Tá. Então, assim, é isso que eu estou pedindo também. Se você está gostando da fase da Rhea Ripley e você entende que essa fase está melhor do que ela tendo disputa por título, porque sim, eu acho que a gente concorda no fundo. É que é óbvio. É igual, vamos ser honestos aqui. O reinado da Liv foi ruim. Mas eu amei. Eu comemorava quando ela derretia. Então, assim, quanto mais dias passavam, eu ia lá e zoava, haha, Liv Morgan campeã. Por quê? Porque é minha favorita. Mas a gente também tem que ter honestidade de olhar e falar assim, não tô chamando de desonesto, tá? Pelo amor de Deus. Eu tô falando da minha parte, tipo assim, eu tô sendo honesto de falar, o reinado da Liv não foi bom. Não foi bom, não foi ótimo. Foi assim, mediano pra baixo. Não teve muitos problemas no reinado da Liv Morgan. Mas eu gostei. Eu amei ver ela lá. É óbvio que a gente vendo o nosso lutador favorito no topo vai amar. Mas nem por isso as pessoas que criticam odeiam o lutador ou são críticas vazias, não. Eu falo por mim, tá? Não posso falar por todas as pessoas, mas a minha crítica a Rhea Ripley é essa. Ela está, assim, constantemente na rota do título. Precisava largar um pouco da rota do título, sim. Tanto que isso aconteceu e está legal. Está sendo uma escrita legal, bacana. Tá fazendo bem pra personagem da Rhea Ripley sair um pouco dessa rota.
Outra coisa, é pra ela disputar que seja como história, que seja como justificativa. E assim, nem que seja um combate, ela vencer um combate, uma coisa. Não é isso, cara. Ela foi pra WrestleMania porque sim. Ela lutou no Evolution porque sim, mas tá, eu sei, eu já entendi que foi a Io que pediu. Eu não gostei, eu achei isso ruim. E você vai falar assim, então por que você tá criticando a Rhea? Porque não é só isso, é por isso que eu tô falando. Ela teve um reinado longo ruim, ela esteve envolvida em quase todas, se não todas, por um ano inteiro praticamente, em todas as disputas de título. O foco de outro reinado por esse título foi ela. Então assim, você entende como tudo isso junta? Então na hora que eu vou criticar o Evolution, é óbvio que o meu foco vai ser na crítica ao booking da Rhea Ripley. Porque não é um caso isolado. Pode pegar, beleza, a Tiffany fez a mesma coisa com a Trish, eu achei ruim também, tá? Mas foi um caso isolado. Foi um caso isolado. Por mais que o reinado da Tiffany não foi bom, mas... Bom assim... Muito por causa que o SmackDown é difícil de achar e desafiante pra inventar ela lá, né? Mas... então assim, foi um caso isolado. Não é tipo assim, toda semana a Trish ganha oportunidade atrás de oportunidade. Não, ela mal aparece. Pra dentro desse contexto, é muito menos win a Tiffany convidar a Trish do que a Io convidar a Rhea. Entende o que eu tô falando? Então assim, sei lá, não quero gerar treta nem nada, é só uma coisa porque eu discordo um pouquinho. Tentei deixar meus pontos claros, tentar não ser muito repetitivo. Mas é isso. O problema da Rhea Ripley é o super push? Não, o problema é que ela tem super push e esse super push é mal feito, é mal escrito, é mal executado. Então assim, como o tiozão disse uma vez, e eu discordei nos comentários, e até rolou uns debates, aí um pessoal me respondeu que é o quê? Tudo bem a Rhea Ripley estar no topo e lutar toda semana. Eu não ligo se ela lutar todo mês em todos os pay-per-views, mas eu quero que tenha justificativas pra isso. Eu quero que a história me prenda a isso. Até porque, falar pra você, eu era fãzaço da Rhea Ripley. Só que pós-reinado dela do Judgment Day, eu não conseguia mais ver a cara dela, cara. Eu cansei. E hoje ela é uma superstar que eu sei que é muito boa, mas por conta do booking dela, ela não tá entre minhas favoritas. Porque o booking dela é mal feito. E aí, lógico, pro fã da Rhea Ripley, o booking dela vai estar maravilhoso, porque ela vai estar disputando título, vai estar ganhando título, vai estar sempre na rota. Só que pra uma pessoa neutra, porque eu não odeio a Rhea Ripley, bem longe disso, mas pra uma pessoa que não tem esse apreço todo pra Rhea Ripley, e foca muito nas histórias, como eu sou essa pessoa, vai ver problemas nesse booking. E aí vai prejudicar, e aí é a hora que eu vou criticar. E quando a gente fala assim, Rhea Ripley, gente, também vamos pacificar outro ponto. Antes de vir os militantes de booking, porque sempre tem alguém falando assim, mas você não deve criticar a Rhea Ripley, você deve criticar o booking dela. Cara, mas quando você critica o Jey Uso, você tá falando do quê? Do booking, é óbvio, não é da pessoa Jey Uso, a não ser que seja questão de luta, né? Mas assim, o Jey Uso tá recebendo muito push, tá, total. É óbvio que você está criticando o booking, eu não tô falando da pessoa Ripley, da lutadora Rhea Ripley, eu acho ela uma boa lutadora. Não acho, eu acho ela inferior a muitas da divisão também. Não tá lá por causa de qualidade, é por causa do que ela vende mesmo. Somados, óbvio, ela tem uma qualidade muito alta, mas tá atrás de Charlotte, tá atrás de Bianca, tá atrás de Io. Da Vaca, não vou falar que tá atrás, porque a Vaca a gente viu muito pouco ainda, né? Vamos dar tempo ao tempo. Não vou afirmar nada. Então assim, a Naomi, por exemplo, ela, com um mês de reinado, nem tendo defesa, a trajetória dela, ela teve uma construção pra história dela. Ela fez a gente se apegar a ela. E assim, a Naomi não é a minha favorita, mas ela subiu muito no ranking e hoje tá muito acima da Rhea Ripley. Por quê? Porque o booking dela foi muito melhor. E se a Rhea Ripley tiver um ótimo booking, e eu tô gostando do booking atual dela, por mais que ela tá lutando um pouco, eu quero que ela lute mais, é óbvio. Mas eu falo assim, se for seguir numa rivalidade com as Kabuki Warriors, do jeito que tá sendo, sem título por enquanto, eu acho legal, cara. Eu acho maneiro, eu acho justo. E é isso. Então assim, Rhea precisa ter super push porque ela é a cara da divisão, não discordo disso. Mas precisa ser bem feito e sem matar as outras lutadoras da divisão. Porque assim, Star Power é uma coisa, precisa se criar Star Power. Mas sim, vou dar um exemplo. Como você pode fazer um push bom e matar os outros lutadores mesmo assim. Roman Reigns, cara. Roman Reigns, com todo respeito, a história da Bloodline é maravilhosa. Os anos que o Roman Reigns foi campeão foram incríveis. Só que só tinha o Roman, cara. Só tinha o Roman. Eles colocaram Royal Rumble, Elimination Chamber, os 2 títulos. E acabou tudo, culminou no Roman enfrentando o Brock e levando o título pra casa.
E aí o Roman com os 2 títulos ficou tempos ausente. Isso prejudicou sim o programa, cara. Por mais que aquilo em específico estava bom, prejudicou as outras coisas. E assim, é esse o ponto. Às vezes, não significa que a Rhea Ripley é ruim ou tudo sobre ela é ruim. Mas sim, pode prejudicar, mesmo sendo bom, pode prejudicar outras coisas. E nesse caso, eu nem acho que tá sendo tão bom, cara. Você for ver as feuds da Rhea Ripley pelo título, as vezes que ela ganhou o título, o reinado da Liv Morgan, que foi sobre a Rhea Ripley, o reinado dela longo pelo título, nada disso foi bom, cara. Foi no máximo mediano. Só que assim, beleza, a Rhea Ripley tirou lutas bacanas disso, e o principal do wrestling é a luta, isso é óbvio. Mas não é só luta, principalmente num produto como é a WWE. E o resto ficou devendo. Então assim, eu não consigo olhar e não criticar o booking da Rhea Ripley, porque ele é assim mal feito. Não é só porque ela é a cara da divisão e vende muito que eu vou aceitar isso. Assim como eu critico o booking do Cody, porque o booking do Cody, ele é preguiçoso, sim, muitas vezes. Muitas vezes ele é feito nas coxas, sim. Muitas vezes ele é covarde, sim. Então assim, não é sobre a persona Rhea Ripley, ou sobre a lutadora Rhea Ripley. Ela é boa, o Cody também é bom. O Cody é a cara da divisão e eu acho que ele é o cara perfeito pra isso. Eu também acho que a Rhea Ripley é a pessoa perfeita pra isso. Porque ela puxa uma galera de fora do Pro Wrestling, ela é um nome gigante. Eu também acho. Eu acho que eles têm que ter esse foco. Só que eu não gosto da maneira como... Perdão. Eu não gosto da maneira como a WWE tem feito isso. Então é sobre isso, as críticas à Rhea Ripley. Ah, lá fora não tem tanto. Gente, se você for parar pra ver opinião de comunidade de wrestling americana, tem muita coisa que eles discordam, tá? Isso eu não acho um argumento muito bom, não. É isso. Tamo junto, é nóis. Espero que o tiozão veja esse vídeo, porque ele já viu um vídeo meu, fiquei bem feliz. Se chegou até aqui, eu sou fã do canal, acompanhei ele no lançamento, cara. E eu acho que você tá abrindo um espaço muito grande pra esse diálogo mesmo, da gente poder discordar, ter nossas opiniões. E é isso. Se você vê, tamo junto, obrigado por ver. Valeu.